Olá, muito boa tarde. Há 40 anos, Portugal inaugurava uma nova era na sua história, onde a palavra liberdade determinava uma nova organização da sociedade. Para os que viveram a Revolução de Abril, esse foi o dia, sobretudo, da experiência de uma vitória sobre o regime de opressão e sobre a manutenção da guerra em territórios colonizados. Momentos da história para recordar com Maria Conceição Moita e Jorge Vemans, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste dia 25 de Abril, aqui no programa Eclésia. Há 40 anos, Maria da Conceição Moita, que passo para a liberdade aconteceu de facto na história da sua vida? Foi um passo muito importante. Eu, faz hoje 40 anos, estava na cadeia de Caxias, como presa política, e recordo esta data sempre como uma data muito marcante na minha vida, e não só na minha vida, como na vida do país e na vida dos povos colonizados, dos povos das colónias. Por isso foi, se quiser, uma tripla libertação. Uhum. Uma libertação pessoal, uma libertação do meu povo, uma libertação de outros povos africanos. Vivo com imensa alegria. Foi logo ao início do dia que isso aconteceu? Não, nós fomos só libertados, os presos políticos só foram libertados no dia 26, ao fim do dia. Mesmo... Noite já, não é? Praticamente noite. Noite fechada. Nós próprios não soubemos dos acontecimentos do 25 de Abril, senão vagamente no fim da tarde do dia 25, através de um automóvel que da autoestrada buzinou ou fez sinais de Morse para a cadeia, e que nós próprios só entendemos as duas últimas palavras, porque eu estava numa cela com mais duas companheiras e, de facto, só conseguimos captar que o dito carro, a mensagem do dito carro nos dizia derrubado e coragem. Uhum. Pronto, foi isso que apreendemos. Claro que o derrubado era a palavra-chave, mas mesmo assim houve alguma perplexidade porque não se sabia muito bem de que lado era o golpe. Podia ser, inclusivamente, um golpe de extrema-direita. Uhum. Porque havia essa possibilidade. Aliás, todo esse período depois, enfim, de pós-25 de Abril, foi sempre essa incerteza, não é? Exatamente. No seu caso, Jorge Vemans, que memórias desse dia? Eu, no dia seguinte, estar à noite com com bastante gente à espera e pressionando para a libertação dos presos políticos. Isso é uma história do 25 de Abril, do próprio dia, mas o 25 de Abril não foi só o 25 de Abril, aquela data. Eu acho que, nomeadamente, para avaliarmos o contributo dos católicos para o derrube da ditadura e para pôr um termo à guerra colonial, coisa que naquele tempo para nós era muito simultânea, eram, duas faces da mesma moeda. Eu acho que para avaliarmos esse contributo teríamos que vir cá para trás, para raízes anteriores que ele tem, nomeadamente quer durante no início da década de 60, final dos anos 50, com a Carta do Bispo do Porto, em que se distancia claramente de Salazar, na sequência das eleições de Humberto Delgado, quer com a movimentação de vários abaixos assinados, assinados por vários católicos proeminentes, digamos, na sociedade portuguesa. E esta oposição que foi germinando durante os anos 60, eu creio que no final dos anos 60 mudou qualitativamente. Isto é, grande parte dos opositores católicos ao regime, até ali ao final, até 68, 69, ainda tinham uma posição que era a posição de acreditar ou de apelar à reforma da ditadura, no sentido da ditadura poder dar origem, ela própria, digamos, entre aspas, à democracia, ou pelo menos suavizar um pouco os seus aspectos mais tenebrosos. Creio que no final da década de 60 isso muda radicalmente. Não é só o efeito do concílio, o efeito de algumas vozes dentro da Igreja, mas é também tudo o que se passa à volta, as eleições de 69, o maio de 68, o acesso a muito mais informação externa.
que começa a ser, isso determina que muitos setores católicos começam a perceber que não há que reformar o sistema, há que mudar o sistema. E a luta contra a ditadura começa a ser muito mais clara, começa a ser muito mais... E nela participam muito mais católicos. Isto é, o final da década de 60 e início da década de 70 tem, digamos, a sensação que eu tenho como militante das organizações juvenis católicas é que onde anteriormente éramos 10, passámos a ser 50 e depois 100. O crescimento foi muito exponencial. Havia a questão da guerra que já toda a gente tinha percebido que não ia a lado nenhum e que era uma violência extrema sobre os povos africanos. Aí, de facto, o movimento católico tinha... movimento, quando eu digo movimento, é bom que as pessoas percebam. Vamos lá ver o que é que eu quero dizer. O movimento não era provavelmente um movimento organizado. Hoje em dia teríamos que ter vários programas para explicar um pouco às pessoas de hoje como é que se foi construindo a oposição com muitos católicos, que nem todos pensavam exatamente o mesmo. Nem todos faziam parte da mesma organização. Portanto, era uma pluralidade. Nem sequer estavam dentro daquele grupo ou daquela classificação de católicos progressistas. Também, mas não só. Havia outras... Isso eu acho que tem sido muito mal estudado pela academia, nomeadamente, que tem grande dificuldade de perceber como é que... Mas a Chão, se calhar, tem ideia diferente da minha. Eu acho que a academia, quer dizer, a produção de história sobre o movimento católico, tem grande dificuldade de perceber como é que, não existindo uma direção organizada e única, como é que havia ações e a presença de múltiplas pessoas em diversas plataformas. Havia católicos no movimento estudantil, na luta clandestina, na luta a nível dos sindicatos, portanto, na luta operária, por todo o lado. E, portanto, construíam-se... E depois o movimento católico, deixa-me só dizer isto, tinha uma especialidade, acho eu, que era... Melhor, duas. Uma em relação à guerra. Tinha muita informação sobre o que se passava na guerra via os missionários estrangeiros, nomeadamente, que eram uma fonte muito importante. Porque esses missionários eram cidadãos de democracias, não é? E, portanto, a informação circulava e depois reentrava. Portanto, nós, católicos, tínhamos, às vezes, bastante informação, nomeadamente sobre massacres do exército colonial. E, segundo, era um movimento aberto. Nós não éramos uma estrutura clandestina. Porque éramos católicos, não é? A comunidade é uma comunidade aberta, recebe quem quer vir. Os movimentos recebiam imensa gente nova que não tinha que se lhe perguntar em que é que tu acreditas, além de se acreditas em Jesus Cristo. E mesmo assim não se perguntava, que não é assim que as pessoas se relacionam. E, portanto, estes diferentes aspectos de vários movimentos católicos fizeram com que, no final, no princípio dos anos 70, houvesse muita informação, muito debate sobre a guerra. Debate tudo à porta fechada. Onde era possível. E com alguma reação por parte, nomeadamente, de bispos, padres. Houve muita gente que só se... E padres que lideraram esse processo, enfim, também sofreram as consequências. Não é? Sim, mas o que eu estava a referir era o outro lado, não é? Houve muita gente, muitos católicos que só se descobriram democratas depois de 25 de Abril. E vamos caminhar um pouco para aí, para ver, enfim, continuando nesta análise que o Jorge Weber nos fazia, mas Conceição muito perguntava-lhe se que esta ruptura com o regime constituiu também alguma ruptura com a própria Igreja, ou com alguma parte da Igreja. E recordo aquela expressão do padre Alberto Neto, não queriam pertencer a outra igreja, mas uma igreja a outra, não é? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, houve de facto, ao longo sobretudo nos anos 60, sobretudo da parte de alguns intelectuais muitíssimo envolvidos no Tempo e o Modo, estou a pensar no Tempo e o Modo, estou a pensar nesse movimento todo que em volta do João Bernardo da Costa, do Pedro Tamen, do António Alçada Batista. Houve gente que de algum modo, que se desiludiu desta luta. Muitíssimo, muitíssimo. Chegando a tal expressão dos vencidos do catolicismo. Os vencidos do catolicismo. Do catolicismo. Os Weber parece que não concorda, mas já lá vamos. Pronto, é uma frase do João Bernardo, mas que correspondia... A partir do tema do Rivelle, não é? Exatamente. Mas eu penso que todas essas pessoas, de facto, fizeram alguma ruptura com a Igreja, mas não o fizeram com a fé.
E isso é muito importante, quer dizer, eles permaneceram homens de fé na sua vida pessoal, embora de facto se tenham desiludido com a incapacidade da Igreja nas suas estruturas e no seu modo de funcionar, ser capaz de ser uma igreja outra. Ser uma igreja outra. E de facto era o que nós todos desejávamos, era que houvesse uma igreja outra, capaz de estar mais próximo dos problemas reais dos portugueses, da população mais empobrecida, mais pobre, que vivia situações de pobreza inimaginável. As questões do analfabetismo, a questão da imigração forçada, quer dizer, a questão social era uma questão muito presente e muito grave. E ainda por cima a questão da guerra colonial, que mobilizou fundamentalmente os católicos na década de 60 e de 70. Que ruptura foi acontecendo, Jorge Wemmens, com a própria Igreja, ou enfim, com alguns setores da Igreja nesta década de 60 e início de 70? Sim, eu acho que apesar de tudo a ruptura foi muito menor do que seria suscetível de ter acontecido. Porquê? Porque a gente precisa se lembrar um bocadinho do que era a Igreja Católica no final dos anos 60. Já tinha havido o concílio e em Portugal continuava a existir grande resistência na Igreja Católica às reformas do concílio e mais do que às reformas, ao pensamento conciliar. E, portanto, alguns textos conciliares eram tidos quase como subversivos. Muito obrigado, tu é que sabes. E não muito queridos, é dizer, o mínimo. Portanto, tinhas uma igreja que globalmente era muito fechada e muito... em que, por exemplo, a questão da guerra colonial, que era uma coisa transversal, tocava toda a gente, não é? Não era discutida, era proibida também dentro da Igreja. Eu, por exemplo, o movimento que eu fazia parte propôs ter um Conselho Nacional, portanto, 3 dias de debate sobre a guerra colonial, e o assistente à altura disse nem pensar. E até o próprio Paulo VI foi, quando quis receber os... E recebeu. Recebeu, mas claro. Isso tudo eram notas mas mesmo isso foi objeto dissonantes. da oposição, não é? Sim, mas isso tudo eram notas dissonantes com a nossa realidade aqui. E, portanto, digamos que a própria Igreja em Portugal, até ao 25 de Abril, era muito pesada a sua estrutura, o seu controle sobre as pessoas. Mas é indubitável que no seu interior, pela informação que existia por algumas pessoas que eram muito importantes, a mim também, a determinada altura, me foi dito que aquilo que eu estava a pensar sobre a realidade era incompatível com o ser cristão. Felizmente, também tive outros padres que me disseram, não. O Papa também pensa isso, portanto está à vontade. Tu podes ser cristão e pensar que a situação, que a guerra colonial é injusta, que a situação de ditadura não é a que está conforme com a nossa fé, etc. De facto também havia, portanto, pedras, pessoas, movimentos que eram dissonantes com essa situação global da Igreja Portuguesa, que era muito conservadora, muito aliada ao regime. Sim, mas entretanto pode-se dizer, e acho que é justo dizê-lo, que havia grandes nichos em que era possível estas questões serem debatidas, havia grande reflexão sobre elas e o concílio veio trazer uma lufada de ar fresco. E confirmou-as, não é? Não só deu legitimidade a esta discussão e trouxe uma força imensa para que isso... E vamos recordá-los, precisamente esses núcleos de debate da liberdade aconteceram, por exemplo, no caso de Maria Conceição Moita, em torno da paróquia de Santa Isabel, não é? Por exemplo, a paróquia de Santa Isabel era, nessa altura, um exemplo de vida, de vitalidade, de força, em que se tentava concretizar as orientações do concílio, de uma maneira muito viva, quer ao nível da liturgia, quer ao nível dos grupos dos catecumenatos. Acontecia a participação laical, de facto, desde logo nesses anos 60. Por exemplo, havia uma coisa interessantíssima, de que eu próprio fui protagonista. Havia um grupo que preparava com os presbíteros da altura, que eram vários, e alguns muito novos, e padres com imenso sangue na guerra, preparava com eles as homilias dominicais. Ora, isto é uma coisa perfeitamente... Dos anos 60, não é? Dos anos 60, quer dizer, isto é uma coisa nova e muitíssimo interessante. E, de facto, aí, na paróquia de Santa Isabel, havia
uma participação laical muitíssimo profunda, e avançou-se imenso na reflexão, nas práticas, no modo de abordar o mundo e as questões do mundo. Era outra respiração. Havia também os vencedores do catolicismo, podemos dizer. No seu caso, Jorge Wemmens, as experiências de grupo foram sobretudo essas dos grupos juvenis a que foi pertencendo? Sim, fundamentalmente o movimento estudantil católico, digamos, as organizações de ação católica no meio estudantil, na escola e na universidade. Também um pouco experiência paroquial que em São João de Brito, que era interessante, também abriu bastante à participação dos leigos, mas fundamentalmente para mim aquilo que me marcou mais foi a participação no movimento de ação católica na GEC, em que de facto nós vivíamos alguma democracia interna. Nós elegíamos os nossos dirigentes e o debate, para além das restrições que nos eram impostas, o debate e as conversas continuavam, independentemente de o podermos fazer de forma mais pública, não é? Padre Alberto Neto foi inspirador? Sem dúvida. Uma grande figura. Pessoalmente também, não é? Sim, pessoalmente, estou a falar a nível pessoal. Se hoje sou cristão, se, enfim, tento sê-lo, devo muito à sua pessoa, sem dúvida. É uma daquelas pessoas que permitiu que dezenas, centenas de jovens que estavam em conflito com a situação real que o país atravessava, em termos da falta de liberdade e da guerra colonial, que, apesar da Igreja continuar bastante calada, em silêncio sobre essas realidades, ele permitiu que as pessoas vivessem isso em confronto com a sua fé e achando-se que havia um caminho de reflexão e de ação, e mantendo-se católicos e interessados em fazer parte da Igreja. Creio que a ele e a mais uns quantos, muita gente deve isso. Não, e vale a pena lembrar que o Padre Alberto Neto, tendo sido era um grande líder, era um homem com uma vitalidade e uma força, era uma força da natureza muito grande, era um homem com imensas qualidades. Ele próprio liderava, animava um grupo vasto de professores, de padres, de professores de religião e moral em Lisboa, que tiveram um papel decisivo nos liceus de Lisboa e que formaram imensa gente. Quer dizer, havia de facto núcleos, nichos muito importantes que alimentavam esse desejo de uma igreja ou outra. E chegamos à Capela do Rato, não é? Também pela mão do Padre Alberto Neto. Embora ele não estivesse nesse acontecimento, na Capela do Rato, onde os dois estavam, tanto a Maria da Conceição Moita como o Jorge Wemmens, na passagem de ano de 72 para 73, não é? E foi a Maria Conceição Moita que leu o tal comunicado. Exatamente. A pedir às pessoas para ficarem lá em vigília, a lutarem pela liberdade e pelo fim da guerra. Exatamente. Eu fui uma particular protagonista, se quiser. De facto, essa ação foi pensada com bastante tempo de antecedência, foi imaginada pelo meu próprio irmão Luís Moita, que no verão imaginou, pensou, refletiu muito sobre a experiência da luta contra a guerra colonial que vinha sendo desenvolvida em Portugal por muitíssimos cristãos, e desde tempos dos anos 60, logo no começo dos anos 60, com o Direito à Informação, que foi uma publicação importantíssima, que tentava informar os cristãos sobre a situação da guerra, mas não só, sobre as situações de injustiça e de indignidade em que muitos portugueses tinham sido mergulhados. E por isso o Direito à Informação, como outras publicações clandestinas, tinham vindo a ter um grande papel na história da conscientização dos católicos e da população em geral. De facto, tinha havido uma vigília, se bem se lembram, em São Domingos, uns anos antes, penso que 2 anos antes. Não, mais. 2 anos antes. Penso que essa vigília foi preparada de uma maneira um bocadinho leve, um bocadinho preparada em cima da hora. Aconteceu, teve algum impacto, mas não teve o impacto desejável. Então foi pensado pelo Luís e por outras pessoas que ele ligou a si próprio, porque tinha que ser uma ação preparada na maior
clandestinidade, dada o seu melindre, preparou com grande tempo e grande possibilidade de preparar realmente ao pormenor uma ação que aconteceu na Capela do Rato, e por isso eu própria, que demos a cara, de 6 pessoas, 2 mulheres e 4 homens, dizendo que estávamos ali para permanecer durante 48 horas em jejum, em solidariedade com as vítimas da guerra e em sinal de protesto contra a forma como a guerra continuava em Portugal. Era uma forma de protesto. A greve da fome era considerada uma forma de protesto muito simbólica. Pronto, assim foi. E teve um impacto desejável, não é? Teve um grande impacto. Porque, enfim, teve um grande impacto. Não, teve um enorme impacto. Eu ainda acho hoje que teve 2 níveis, acho eu. Não só porque mexeu muito com a consciência dos católicos, dos restantes católicos, como, por um lado, provando que não era possível rezar pela paz, não é? Provando que não era possível rezar pela paz, e depois porque, digamos, entre aspas, a ditadura fez o favor de invadir e de nos prender, de invadir a capela e de nos prender, o que criou, digamos, um conflito entre a Igreja e o Estado, não é? Porque o interior da capela não era propriamente outra coisa, senão, enfim, era terreno de administração eclesial, não é? E, portanto, criou um conflito que, pela primeira vez, talvez, em Portugal, depois da Carta do Bispo do Porto, ficou claro que entre a hierarquia portuguesa e os governantes não era tudo rosas. E, portanto, esse conflito também foi muito importante para determinar a consciência dos próprios católicos sobre a importância de acabar com a guerra colonial, e 18 meses depois era o 25 de Abril. Exatamente. Uma referência muito breve, porque o nosso tempo está a chegar ao fim, ao pós-25 de Abril. De que forma é que a própria comunidade crente se foi reorganizando e foi participando também na construção da democracia? Pronto, eu acho que é importante frisar que o Nuno Teutónio Pereira, um grande militante e uma grande referência para todos nós nesta luta contra o regime fascista e contra a guerra colonial, é de facto um homem notável. Ainda hoje, com 90 e tal anos, continua com uma vitalidade e um gosto por estar em cima dos acontecimentos. Ele fez uma intervenção no 1º de Maio, no grande comício do 1º de Maio, depois da manifestação enorme que houve, que pôs o povo português na rua. De facto, foi uma coisa absolutamente notável, essa manifestação. Ele fez uma intervenção em nome dos católicos, no estádio 1º de Maio. E uma coisa muito bonita e muito importante que ele disse foi: hoje, aqui, esta expressão católicos progressistas deixa de ter sentido, deixa de ter qualquer significado, porque hoje nós somos portugueses a lutar com os outros portugueses por uma democracia, por uma vida diferente para o povo. E isso foi assim, de facto. Nós deixámos de nos considerar católicos progressistas com uma ação especial para nos juntarmos aos outros todos nos sectores políticos que consideramos justos. Experimentando a liberdade também, Jorge Wemmers? Sim. Já antes do 25 de Abril havia católicos em várias organizações partidárias, enfim, das existentes, clandestinas, etc. Ou seja, os católicos não atuavam todos juntos. Mas é muito importante o ponto que a amiga Conceição fez, porque o pluralismo da ação política dos católicos é, quanto a mim, a grande aquisição para os católicos da democracia. Contudo, eu acho que a Igreja Portuguesa pouco mudou com o regime democrático. Isto é claro que é tudo diferente, porém é tudo muito parecido. Ou seja, em termos clericais, o clericalismo continua a ser muito forte, a pouca capacidade de intervenção, o assistencialismo, são marcas muito profundas que permanecem. Um tema para outro debate, por certo, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde quisemos analisar o contributo de muitos católicos para a conquista da liberdade no dia 25 de Abril e os desafios que a Revolução colocou à comunidade crente nos anos que se seguiram. Votos de boa tarde, bom feriado, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.